Olá a todos. Dando prosseguimento ao nosso estudo no ensino remoto emergencial e já tendo como base a aula 1, onde nós apresentamos as características e os conceitos relacionados às substâncias e misturas, podemos hoje falar um pouquinho sobre os principais processos de separação de misturas, pois na natureza, dificilmente nós vamos encontrar substâncias puras, ou seja, isoladas umas das outras. Na verdade, a gente encontra prioritariamente, na maioria dos casos, misturas. E, às vezes, é importante, é muito necessário promover a separação dessas misturas. Se a gente imaginar essa figura, onde a gente tem água e sal, ou seja, água salgada, a água salgada, às vezes ela não tem um uso muito importante dentro de uma casa, dentro da indústria, tá certo? Então a água ela tem que ser separada do sal. E para isso, conforme a figura que nós estamos observando, ela tem o desdobramento ou fracionamento, que é a separação dos constituintes dessa mistura, para se obter água pura, somente água, e também o sal puro, somente cloreto de sódio, cuja forma é o NaCl. Pois bem, mas como que nós vamos fazer a separação de misturas? Existem muitos processos de separação, que envolvem muitas características e estão associados ao laboratório de química, ao nosso dia a dia em casa, à rotina de uma indústria, entre outros, tá certo? Então, nessa figura 1, a gente mostra, por exemplo, o preparo do cafezinho, que todos nós gostamos de apreciar quando estamos no conforto da nossa casa. Quando a gente prepara, ou a pessoa prepara um cafezinho para a gente, ela primeiramente ela aquece a água e posteriormente ela pega essa água quente e adiciona no pó de café. O pó de café, por sua vez, vai ter as suas substâncias que dão aroma e sabor ao café extraídos para a água quente. A água quente é um eficiente extrator das substâncias contidas no pó de café. Então a gente tem um processo de separação chamado de extração. Seguidamente, a dona de casa leva essa água com o pó de café extraído para o filtro, que é o coador do café, e faz uma filtração, que é justamente retirar aquela borra do café para que a gente não tenha aquele sólido no meio do café. Então ele é retirado via um processo de filtração, conforme está destacado nessa figura. Outro processo de separação de mistura é nessa figura central aí, onde eu tenho uma senhora separando o arroz, os grãos de arroz, da palha de arroz. E esse processo aí, ela simplesmente lança através dessa bacia que ela tem nas mãos, essa vasilha, ela lança a palha de arroz com o grão de arroz para cima, e com a ajuda do próprio vento, é o processo que nós chamamos de ventilação, ela remove a palha, que é muito mais leve, tem uma massa muito menor do que o grão, e a palha vai cair fora do recipiente. E o grão, que é mais pesado, vai cair no recipiente, e a gente tem um processo de separação chamado de ventilação. Essa última figura desse slide apresenta um fato corriqueiro no dia a dia da construção civil. Um pedreiro, por exemplo, para fazer o acabamento fino, ele pega a areia, que é retirada junto aos rios, tá certo? E ele passa essa areia para fazer um acabamento fino do reboco de uma parede, ele passa essa areia por uma peneira. E essa peneira vai reter particulados maiores, materiais grosseiros, como pedras maiores. Esse processo de separação das partes mais finas ou menores das partes maiores é chamado de peneiração ou tamização. Tá? Então é importante a gente ter
essa noção que é necessário sempre estar levando em consideração o processo de separação das misturas para obter produtos importantes no nosso dia a dia. Aqui eu trago para vocês um dos principais métodos empregados na separação de misturas, seja na rotina de um laboratório ou até mesmo no dia a dia. É o processo de filtração. De acordo com a definição encontrada no livro do Ricardo Feltri, filtração é um processo mecânico que serve para desdobrar, ou seja, separar misturas heterogêneas, aquelas que têm duas ou mais fases, de um sólido disperso em um líquido ou em um gás. Então, eu vou conseguir separar misturas heterogêneas quando um sólido está disperso num solvente líquido ou ainda quando ele está disperso em um gás. Aqui eu mostro um aparato, nessa figura 1, de uma filtração simples. Nesse caso, eu tenho o sólido mais líquido, que é a mistura contida nesse becker aqui que a gente apresenta. Esse becker, a mistura do becker é derramada com cuidado nesse funil de vidro, né, comum no laboratório, que tem um papel de filtro com uma porosidade adequada. O solvente, a água, que é onde o sólido está disperso, vai passar pelos poros desse papel de filtro e vai cair nesse becker de baixo, onde a gente vai ter o líquido separado, chamado de filtrado. E aqui, nas paredes do papel de filtro, desse papel de filtro aqui, nós vamos ter o material, a substância sólida retida. Muitas vezes, no laboratório, é necessário agilizar o processo de filtração, que às vezes por impregnação, por obstrução dos poros do papel de filtro, o processo vai ficando muito lento. Então, a gente faz uso desse aparato representado na figura 2, onde eu tenho aqui um detalhe, esse funil que nós estamos vendo aqui é o funil de Bucher, tá certo? E um detalhe que eu utilizo aqui, o Kitazato. O Kitazato ele tem esse orifício aqui, essa parte aqui importante que vai servir para eu acoplar numa mangueira de uma bomba de vácuo que vai promover uma sucção, criando uma pressão negativa, tá certo? Uma região de vácuo dentro do Kitazato e com isso vai succionar, puxar e promover a filtração mais rapidamente. Como exemplo de uma filtração envolvendo particulados sólidos dispersos em um gás, a gente lembra das chaminés industriais, onde eu tenho filtros que separam aqueles particulados e deixam simplesmente o gás sair pelas chaminés das indústrias, tá certo? Não sair do particulado sólido, porque ali tem um filtro com uma porosidade adequada. Outro processo importante é o processo de decantação, que de acordo com a definição no livro do Ricardo Feltri, é um processo mecânico que serve para separar misturas também heterogêneas, assim como lá na filtração, de um sólido disperso em um líquido ou de dois líquidos imiscíveis entre si, ou seja, que não se misturam. Quando eu tenho um sólido disperso num líquido, igual está nessa figura 1, por exemplo, você pode considerar areia e água. Primeiramente, areia e água a mistura vai ser deixada em repouso, que é o que a gente chama de processo de sedimentação. Nesse caso, a areia vai para o fundo do recipiente e eu posso adicionar com muito cuidado, gradativamente, num becker, que é esse caminho aqui para promover a separação, ou eu posso promover a sifonação, que é por esse outro caminho aqui, onde eu vou utilizar uma mangueira, um tubo, que vai succionar a parte líquida, que está separada da parte sólida, porque houve o processo de sedimentação, que aconteceu pelo repouso. A substância sólida, mais densa, ela vai se acumular, se acomodar no fundo desse recipiente, conforme apresentado aqui. Ou eu tenho dois líquidos imiscíveis, líquidos que não se misturam.
No caso aqui da figura 2, nós temos o funil de decantação. Ele serve para separar os dois líquidos immiscíveis, que não apresentam solubilidade entre si. Vocês observam que na parte superior fica o líquido menos denso, na parte superior, e na parte inferior o líquido mais denso. Então, para promover a separação, basta abrir essa torneira aqui, certo? E observar com um olhar clínico de um analista, acostumado a fazer esse processo de separação, o momento que essa interface entre os líquidos chega aqui na torneira, fecha-se a torneira e eu vou ter coletado o líquido mais denso aqui nessa região do Erlenmeyer e vou ficar no próprio funil de decantação com o líquido menos denso, separado facilmente, beleza? Então, funil de decantação ou funil de separação, ou ainda chamado de funil de Promo, vai servir para separar líquidos pela diferença de densidade e também se baseando no princípio da immiscibilidade. A destilação também é um processo físico que serve para desdobrar, separar misturas. No entanto, aqui a gente fala de misturas homogêneas, como os sólidos em líquidos, então são sólidos totalmente dissolvidos, ou seja, uma única fase, ou em soluções de 2 ou mais líquidos, no caso da destilação fracionada. Então esses líquidos têm que ser líquidos agora miscíveis, que se misturam. Então, aqui a gente apresenta na figura 1 o aparato da destilação simples. Observa que eu tenho uma fonte de aquecimento, que é esse bico de Bunsen aqui. Eu tenho a mistura homogênea que vai ser aquecida. Eu vou ter o processo da formação do vapor, que vai migrar por toda essa parte aqui. E vai chegar nessa região do condensador. Isso aqui é o condensador, onde o vapor vai perder calor para a superfície fria do condensador e vai sofrer a condensação, voltando para o estado líquido, escorrendo e caindo nesse balão aqui, onde vai ser coletado o líquido, né, mais volátil que se destilou. Isso é muito comum para utilizar também no processo de separação do sal da água. O sal totalmente dissolvido na água, por ser um composto iônico, ele não vai se evaporar, a água evapora, condensa, eu recolho a água no recipiente, que no caso seria esse balão, e no balão aqui onde foi promovido o aquecimento, que é o chamado balão de destilação, vai ficar o meu sólido. Tá? Então, destilação é um processo físico que vai separar misturas homogêneas pelo aquecimento, certo? Que vai envolver a evaporação, a vaporização e também a condensação do líquido, a condensação e ele sendo recolhido na forma de líquido, o vapor sofrendo o processo de condensação ou liquefação e voltando a ser recolhido nesse recipiente aqui na forma de líquido. Vamos fazer uns exercícios para treinar esses conceitos. Numa destilação simples, o material de laboratório usado para transformar vapor em líquido é chamado de. Para resolver essa questão, a gente lança mão dessa figura aqui. Olha, como falei para vocês no slide anterior, o vapor percorre esse caminho, chega aqui, ele colide com as paredes frias desse condensador e sofre o processo de condensação. Então, a condensação acontece no condensador, ok? Resposta, letra C. Esse outro exercício aqui também está relacionado com o que a gente viu na nossa aula de hoje. Leia as atividades do cotidiano abaixo e as técnicas de laboratório apresentadas a seguir. Preparação do cafezinho de café solúvel. Então, café solúvel, essa palavra solúvel, ela diz para a gente que algo vai se solubilizar. Então, se você associar com as palavras filtração, solubilização, extração ou destilação, você vê que um café solúvel ele tem que se solubilizar. Então, eu relaciono A com 2. Olhando aqui a letra B, preparação de chá de saquinho. Você pega o sachê do chá e põe na água quente.
acontece um processo de extração dos componentes do chá para a água quente. Então, preparação do chá envolve um processo de extração. E coar um suco de laranja, coar é uma maneira popular de se referir à filtração. Então, a resposta só pode ser a letra A. Para concluir, a gente tem essa última questão. Considerando os aparelhos aqui apresentados, utilizados em laboratório para separação de componentes de misturas, escolha a alternativa correta. O aparelho 1, eu diria vidraria 1, Erlenmeyer, é usado em filtragens a vácuo? Não. Para ter uma filtragem a vácuo, eu preciso de ter um Kitazato, que é essa vidraria aqui representada pelo número 4, onde eu tenho essa extremidade aqui, que vai servir para eu acoplar a bomba, né, a mangueirinha da bomba a vácuo, que vai fazer o processo de sucção e, com isso, criar uma pressão negativa ou diminuir a pressão dentro do Kitazato e facilitar, agilizar o processo de filtração. Então, está errada a letra A. Letra B, o aparelho 2, que é esse daqui, olha, é o funil de decantação, é utilizado na separação de misturas de líquidos não miscíveis, ou seja, que não se misturam, exatamente baseando-se no princípio da não miscibilidade e também da diferença de densidade. Resposta correta, letra B. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Estudem no material que vocês têm, não fiquem só com o conteúdo dessa aula e estaremos dispostos a tirar as dúvidas de todos. Um abraço e até a próxima aula. Obrigado.